Olá, bom dia. Começando mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que está sempre ligadinho na nossa programação, consumindo o nosso conteúdo jurídico nas diversas áreas do direito que o Boca no Trombone traz, mais de 10 áreas que a gente atua e faz consultoria, tem quadros especiais, interage com você, sim, já está aberto, viu pessoal? Aberto o nosso contato aqui, a nossa plataforma de comunicação. Está aí na tela o nosso WhatsApp e também o nosso perfil nas redes sociais é o mesmo, @programa Boca no Trombone, você nos encontra no YouTube, no Instagram e no Facebook, vem com a gente. Tem muita, mas muita interatividade na edição de hoje para sua participação. Bom, você já deu uma olhada aqui, né? Já estou com os convidados aqui, 3 áreas do direito para a gente trazer muita consultoria. E agora, antes de passar a bola para eles, vamos saber o que preparamos de mais de conteúdo na edição de hoje aqui do Boca. Tem o informe sindical com o Sindimetrô para os metroviários e as metroviárias. Também o recado dos aeroviários de Porto Alegre. E o quadro especial Direitos da Saúde. Essa é a pauta de hoje do Boca no Trombone desse domingo. Bom, vamos lá, deixa eu apresentar a turma que está conosco, os advogados. Em nome de Rodrigues e Pacheco, advogado, está com a gente, o nosso consultor previdenciário, o doutor Charles Pacheco. Doutor Charles, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Solano, bom dia aos colegas aqui de bancada e especialmente a todos que nos assistem nessa manhã de domingo. E conosco na área trabalhista, quem está com a gente, em nome de Pedro Magri Guterres, advocacia especializada, é ele, nosso especialista na área trabalhista, doutor Pedro Guterres, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos meus colegas, doutor Charles, doutor Marcelo, um abraço a toda nossos telespectadores do Boca no Trombone. E temos mais consultor, sim, porque você que é servidor público sabe que aqui você tem vez e tem voz. E está ele aqui, o nosso especialista, doutor Marcelo Tassinari, para tirar as dúvidas dos servidores. Doutor Marcelo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Solano, bom dia, meus colegas de bancada e bom dia você, telespectador que está nos acompanhando aqui. Vamos lá para uma manhã de muita interatividade. Como eu disse, pode participar. Tem um WhatsApp e também tem o perfil nas redes sociais. Vamos começar com as primeiras que estão chegando aqui. Doutor Charles, é uma previdenciária, essa aqui vem lá de Santa Catarina, lá de Araranguá. O Silvio Antônio tem 52 de idade, 25 de carteira assinada. Comprovando 15 de insalubridade, consigo me aposentar? Nosso catarinense participando aqui do programa. Que alegria, né, doutor Solano? Bom, seu Silvio, o senhor não consegue se aposentar, porque ainda que os 15 anos em insalubridade sejam considerados especiais para fins previdenciários, a conversão desse tempo em comum gera um acréscimo de 6 anos ao seu tempo. Portanto, hoje, em 2024, o senhor teria 31 anos de tempo de contribuição, o que é insuficiente para a obtenção de uma aposentadoria. O que me parece aqui que mais viável é que o senhor consiga se aposentar tão somente aos 65 anos, uma aposentadoria por idade. Mas é possível, a depender do tempo que o senhor tinha na data da emenda da reforma da Previdência, que o senhor possa ter condições de se aposentar em uma das regras de transição, doutor Solano. Por isso é necessário que procure um advogado de sua confiança. Planejamento previdenciário para ele, né, doutor? Isso aí. Agora a dúvida é do direito do trabalho, doutor Pedro, do Márcio lá de Viamão. Fiz um empréstimo junto à empresa. Se eu quiser pedir demissão, a empresa pode descontar da minha rescisão o valor que falta para pagar o empréstimo? Quer saber o Márcio? Márcio, a resposta é não. Quando o empréstimo é feito pelo empregador para o empregado, o Tribunal Superior do Trabalho já afirmou o entendimento de que não pode haver a compensação dos valores ainda devido com as verbas rescisórias, pois são parcelas de natureza diversa. Situação diferente é quando o empréstimo é feito com um banco, com uma instituição financeira e é descontado de forma consignada no contra-cheque. Aí tem uma lei específica para isso, dizendo que pode sim, no momento da rescisão, descontar até 35% do valor recebido do empregado para amortizar uma parte desses valores ainda devidos do financiamento. Muito bem, a questão agora é dos servidores públicos. A Tatiane nos procura aqui, doutor Marcelo. Sou servidora de educação municipal, 20 horas semanais. Sou obrigada a trabalhar turno da noite em outro local, não na escola, pois meu horário é turno da manhã. A questão da Tatiane. Pois então, você é concursada para exercer um cargo público no município ou no estado.
E aí, o turno de trabalho não é você quem define é o contratante, é a entidade pública. Então, você não pode definir o seu turno de trabalho. Você não faz propriamente um concurso para manhã, tarde ou noite, você faz um concurso para ser servidor público. E sim, se houver uma convocação, você tem que trabalhar no turno da noite. Obrigado aos doutores, eles seguem com a gente. Dúvidas previdenciárias, trabalhistas e administrativas dos servidores públicos você pode encaminhar pela nossa plataforma de contato. Espaço de opinião? Sim, aqui temos. Chegando a primeira, o informe sindical assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano. A Transurb continua no PND, ou seja, no plano do governo federal de privatização, que foi criado lá no governo do Bolsonaro, né? E apesar da promessa do presidente Lula, né, de acabar com todas as privatizações do país, ele disse na campanha, né, que já haviam entregue todo o nosso patrimônio ao setor privado, queria acabar com isso, e infelizmente a Transurb continua no PND. E as palavras do ministro Rui Costa, da Casa Civil, dizendo que os estudos estão em andamento e que no final deste ano, né, os estudos encerram-se e o governo vai decidir o que fazer com a Transurb. Ou seja, quem não quer privatizar, primeiro não paga estudo. Nós gostaríamos de ter estudo para ampliação da linha, para termos mais investimentos, para prestarmos um serviço de melhor qualidade para trabalhadores e trabalhadoras. Mas não é a nossa realidade. Então entramos em 2024 com a mesma luta, né, com a mesma garra para tirar a Transurb do PND. Esperamos que a bancada governista, né, e que todos que dependem, as empresas públicas, que sabem o valor que é de uma empresa pública, junte-se a nós a essa luta. E mais, agora recentemente, na semana passada, estivemos na Argentina acompanhando a greve geral. O governo Milei, com menos de um mês de governo, lançou um pacote onde abre o caminho para a privatização de todas as empresas, extingue todos os programas sociais que existem lá, como auxílio no transporte, auxílio tipo Bolsa Família que nós temos aqui, ou seja, extingue com tudo isso. Quer dizer, foi uma greve muito forte, com mais de 650 mil pessoas na rua, e nós estivemos lá levando nossa solidariedade e aprendendo também com o povo argentino no ano de 24, esse ano vamos ter eleição municipal, a formação de uma frente de esquerda. Mas para isso é fundamental que a Transurb saia do PND. Não existe frente de esquerda, frente com partidos de esquerda, onde a privatização está em jogo. Um bom dia a todos. Muito obrigado ao time do Sindimetrô, sempre atualizando as pautas, as demandas aí para os metroviários e para as metroviárias. Mais questões, mais dúvidas? Vamos com mais uma previdenciária. Hoje a gente está sendo atendido pelo Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Dr. Charles, vamos subir a serra, vamos lá para Nova Petrópolis, a Maria Salete. O aposentado, quando volta a trabalhar com carteira assinada, tem que recolher as contribuições do INSS, doutor? É uma excelente pergunta da dona Maria Salete. As contribuições previdenciárias, elas são obrigatórias a todos os trabalhadores, aposentados ou não. Tá certo, dona Salete? É uma obrigação a contribuição previdenciária. Obrigado, doutor Charles. A questão agora é trabalhista. Chamo aqui o doutor Pedro Guterres. Final do telefone 7095. Esse trabalhador, ele preferiu não se identificar, doutor. Estou enfrentando alguns problemas de saúde. Fiz raio-x, onde foi constatado que tenho esporão de calcânio, plantares e posteriores nos 2 pés. O doutor pediu uma ressonância da coluna lombar. Trabalho como atendente de padaria. Passo 8 horas em pé. Veja só. Caso eu tenha que me afastar, quais são os meus direitos, doutor Pedro? Vamos lá, nosso querido telespectador. Em primeiro lugar, é bom entender que quando o empregado apresenta qualquer problema de saúde comprovado por atestado médico, se ele precisar se afastar do trabalho, durante os primeiros 15 dias, a responsabilidade do pagamento da remuneração é do empregador. A partir do 16º dia, a responsabilidade é do INSS. Sejam esses 15 dias contínuos ou alternados dentro de um período de 60 dias, tá? Então, se tu te afastar por mais de 15 dias, precisa entrar em contato com o INSS e marcar uma perícia para receber os teus salários desse período. De outra banda, pelo que tu mencionou das características do teu problema de saúde e da tua relação de trabalho, é importante tu pesquisar, procurar um advogado trabalhista e um médico do trabalho para ver se existe relação entre a forma como tu trabalha e essas doenças que tu tivesses o diagnóstico. Obrigado, doutor. A questão agora é dos servidores públicos. O Ubiratã
Doutor Marcelo, diz ele, sou aposentado por tempo de contribuição pela Previdência da minha prefeitura da minha cidade, Previ-Rig. Suponho que é Rio Grande lá, pela sigla aqui. Se eu pagar INSS por 15 anos, posso me aposentar novamente e acumular o salário da Previdência do município e do INSS, doutor Marcelo? Sim, é possível ao servidor público inativo, ou seja, ele continua sendo servidor público, né, se vincular à Previdência Social na condição de segurado obrigatório, a depender da lei municipal, ele pode até ser microempreendedor individual, mas precisa consultar a lei municipal e fazer o pagamento da contribuição para obter uma segunda aposentadoria. Mas um detalhe, ele não pode contribuir na condição de segurado facultativo. Ele tem que se vincular à Previdência na condição de segurado obrigatório. Até como MEI, eventualmente, mas tem que ser segurado obrigatório. Obrigado aos doutores. Repito, eles seguem conosco. Você tem dúvida do direito da Previdência, do direito do trabalho, do direito administrativo, que toca aos servidores públicos? Mande para a gente. Está aí a nossa plataforma de contato na tela. Você pode sim participar. Vamos para o recado dos nossos parceiros aqui do programa? Vamos lá, é o WaterSul. A WaterSul tem purificador, tem mineralizador de água e agora tem um novo produto. Veja só. Conheça um mundo de saúde e bem-estar que traz até você a revolução da hidratação. Garrafa alcalina com magnésio ou potássio. As garrafas transformam a água comum em água alcalina, uma poderosa fonte de benefícios para a sua saúde. Aumenta a sua disposição física, hidrata muito mais o seu corpo, melhora a capacidade cognitiva e auxilia na fortificação do sistema imunológico. A garrafa alcalina com magnésio ainda faz com que a água traga mais benefícios, contribuindo com a regulação do humor e auxiliando nas enzimas digestivas. Assim como a garrafa alcalina com potássio, que faz com que a água ajude a controlar a pressão arterial, fortalecer os ossos e combater a ansiedade. As garrafas Top Life são versáteis, fáceis de usar e podem te acompanhar no dia a dia em qualquer situação. Ideais para serem usadas na academia, no trabalho, nos momentos de lazer, enquanto você se locomove e até em casa. Garrafas Top Life, transformando água em saúde. Que maravilha, hein? Ficou interessado? Entre em contato aí, tá na tela o contato lá do time de vendas da WaterSul para adquirir a sua garrafa com todas essas propriedades aí que traz a WaterSul. Vamos lá com mais consultoria, mais uma dúvida previdenciária aqui para o doutor Charles Pacheco. Doutor Charles, o Leonel. Minha cunhada teve câncer e recebe benefício, LOAS. Se o marido dela assinar carteira, ela perde o benefício? Quer saber, o Leonel? Esse aqui não é o Messi, viu? Leonel, a resposta é depende. Depende de dois fatores. O primeiro deles é a remuneração do marido. Qual o valor, qual vai ser o salário dele, o salário mensal dele, em decorrência desse contrato de trabalho. O segundo fator, e não menos importante, é o número de pessoas que compõem o núcleo familiar. Ou seja, quantas pessoas coabitam, quantas pessoas moram no mesmo endereço, sob o mesmo teto. Esses dados são importantes porque o benefício da prestação continuada, né, que também é conhecido como benefício da LOAS, ele é devido àquele considerado necessitado, que para fins legais é aquela pessoa inserida numa família cuja renda mensal per capita não ultrapassa 1/4 do salário mínimo, doutor Solano, que hoje, em 2024, é aproximadamente R$ 353 reais. Este requisito, doutor Solano, ele é relativizado em alguns casos específicos mediante ação judicial. Perfeito. Obrigado, doutor Charles. Mais uma questão que chega para a gente, aquela do direito do trabalho. Quem está com a gente é o doutor Pedro Guterres, do Pedro Mag Guterres Advocacia Especializada. O Lucas lá de Triunfo, doutor. Coloquei 2 dias de atestado. Será que a empresa pode descontar o atestado médico? Quer saber o Lucas? Bom dia, Lucas. Não pode descontar os dias que o empregado se ausenta por problema de saúde e apresenta o respectivo atestado médico, não podem ser descontados da sua remuneração. A dica é, apresente o atestado para o empregador na primeira oportunidade que tiver. De repente, até mesmo se o afastamento for um pouquinho mais longo, mande por mensagem de WhatsApp antes de voltar para o trabalho ou, na pior das hipóteses, leve no primeiro dia de retorno do trabalho
o atestado e peça um recibo do empregador, para depois poder discutir caso houver o desconto indevido. Obrigado aos doutores, eles seguem conosco, você pode interagir. 3 áreas do direito, é o direito administrativo, o direito previdenciário e o direito trabalhista, na manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone. Vamos com mais opinião? Chegando mais opinião, e ela vem em nome dos Aeroviários de Porto Alegre. Olá, eu sou a Melissa Vargas do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Agora no mês de fevereiro, nós vamos distribuir a versão impressa da cartilha do aeroviário, a cartilha do associado. Nessa cartilha, nós vamos trazer informações atualizadas da Convenção Coletiva de Trabalho e do Acordo Coletivo de Trabalho. Essa atividade ficou suspensa durante a pandemia, mas nós achamos que estava na hora de voltar, então, com essas informações atualizadas para que o trabalhador tenha acesso aos nossos convênios, aos benefícios, ao que o sindicato traz e um resumo da nossa atividade no ano de 2023. Também agora em fevereiro nós vamos passar a ter plantões dentro do aeroporto, em dias alternados com os diretores, porque a gente entende que é mais fácil para o trabalhador que está ali no ambiente do aeroporto ir buscar assessoria, tirar dúvidas, conversar conosco. Porque a nossa sede é grande, tem estacionamento, mas assim a gente evita que o trabalhador gaste gasolina, uma passagem de ônibus a mais, e ali a gente está perto, então, e aí daqui a pouquinho a gente vai divulgar então o local exato e os horários. Obrigada, bom domingo a todos. Muito obrigado a Melissa Vargas, a diretora dos Sindicatos Aeroviários, sempre atenta às demandas aí da categoria. Vamos para o recado da nossa OAB-RS? Vamos lá? Ela alerta, restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente em nome do seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia, jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral, uma campanha da OAB-RS em defesa da sociedade gaúcha. Vamos lá, vamos com mais questões aqui que chegam para a gente. O Dr. Charles Pacheco está com a gente, respondendo as dúvidas dos segurados e das seguradas. Doutor, o Adriel, quem paga o MEI tem direito à aposentadoria e auxílio-doença? Com certeza, tem direito à aposentadoria por idade e também ao benefício por incapacidade temporária, doutor Solano. Tem direito aos 2 benefícios. Maravilha. Obrigado ao doutor Charles. Doutor Pedro, mais uma questão que chega para o senhor. Também é um trabalhador que no final ele diz: desculpe se eu não quero dizer meu nome para não ter uma exposição. A gente entende, compreende, né? Ele diz o seguinte: sei que aonde trabalho tem direito à insalubridade, mas a empresa não paga e trabalha há mais de 15 anos. Porque no momento da minha saída ou do meu desligamento da empresa, só tenho direito a receber os últimos 5 anos. É a questão do nosso trabalhador aqui. Pois então, doutor Solano, o nosso trabalhador, telespectador, tem toda a razão em temer e não querer se identificar. E eu vou explicar por quê. Na minha opinião, a prescrição trabalhista de 5 anos é uma imoralidade. Porque o trabalhador tem um determinado direito descumprido por 15, 20 anos, inclusive hoje em dia até o recolhimento do FGTS está sujeito à prescrição de apenas 5 anos. Então, ele tem esses direitos violados por mais de 5, por 15, 10, 20 anos, e se quando ele for dispensado, quando ele for cobrar, ele só vai poder cobrar os 5 anos, o que acaba beneficiando quem paga incorretamente os empregados, porque é sabido que a justiça do trabalho é a justiça dos desempregados. Se o trabalhador botar o empregador na justiça para cobrar o que está errado durante o contrato de emprego, ele vai ser demitido. Então, não fecha, esse mecanismo não está correto, é assim que as coisas funcionam. Procura um advogado trabalhista, verifica se as tuas condições de trabalho são mesmo insalubres e se vale a pena tu arriscar o teu vínculo de emprego ou não para buscar esses valores que são devidos. Obrigado, doutor Pedro. Agora a gente chama aqui o doutor Marcelo Tassinari, ele é nosso especialista no direito administrativo, doutor, para responder ao Vitor. Minha dúvida é referente a concurso. A banca Legale está pedindo CNH D, categoria D, antes de fazer prova prática para cargo de mecânico. Prova essa que testa conhecimento técnico para a manutenção de veículos e não a condução do veículo. Segundo eu sei, deveria ser pedida a documentação, a CNH, só na posse. Está correto pedir a CNH antes da posse?
Antes de fazer prova prática, como posso fazer para recorrer? Obrigado e parabéns pelo programa, é a pergunta do Vitor. Vitor, a primeira coisa que você tem que ver é qual a espécie de CNH que é exigida para a nomeação do cargo. Nós temos encontrado aí pelo interior do estado muitos editais exigindo uma CNH superior àquela que é exigida lá na legislação municipal. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, se a CNH está correta, é a D que você vai ter que ter e tem prova prática, na data da prova prática, você tem que ter a habilitação para fazer a prova. Então, aí estaria correto, mas na data da prova, não na data da inscrição no concurso. Perfeito. Obrigado aos doutores. Eles seguem conosco. A gente vai dar aquela paradinha para tomar uma aguinha, se refrescar, porque na volta tem mais consultoria previdenciária, trabalhista, administrativa, tem o quadro especial Direitos da Saúde, tudo isso aqui no Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. OAB-RS alerta, restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna ao vivo, presencial ou telepresencialmente em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia, jamais imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral, uma campanha da OAB-RS em defesa da sociedade gaúcha. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, valeu, muito obrigado para você que nos prestigia, sempre consome o nosso conteúdo jurídico nas manhãs de domingo aqui pela tela da Band TV. Vamos com mais consultoria? Vamos lá, não vamos perder tempo não. Dúvida previdenciária chega para a gente do seu aderido. Ele diz assim, serviu o Exército entre 96 e 2003. Tenho 47 de idade, no Exército tinha a função de motorista de ambulância. Tenho direito a esse tempo especial? Existe jurisprudência? Dr. Charles. Uma pergunta muito interessante do seu aderido. A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, inclusive no âmbito dos juizados especiais federais, doutor Solano, é no sentido de não reconhecer o direito ao reconhecimento do tempo militar como especial. Portanto, aqui, ao menos na 4ª Região, que envolve os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, esse direito, doutor Solano, não é reconhecido. Certo, obrigado, doutor Charles. A dúvida é trabalhista que chega para a gente, do Antônio, lá de Venâncio Aires, doutor Pedro. Trabalho numa empresa há 28 anos. Faço o mesmo trabalho que um colega, só que com cargos diferentes. Posso pedir equiparação salarial? Quer saber o Antônio. Bom dia, seu Antônio. Veja só, a equiparação salarial é uma situação bem complexa, principalmente porque ela envolve o preenchimento de diversos requisitos, inclusive alguns objetivos, sendo os mais importantes deles o que o senhor não pode ter uma diferença superior a 4 anos de trabalho para o mesmo empregador em relação ao seu colega de trabalho paradigma, e você também não pode ter uma diferença de, na mesma função, superior a 2 anos em relação ao seu colega paradigma. Cumpridos esses 2 requisitos, precisa analisar se as tarefas que vocês exercem são exatamente as mesmas. Aí, isso tudo preenchido, não importa qual é o nome do seu cargo, não importa qual é o nome do cargo dele, vocês não podem receber remunerações distintas, tem que receber a mesma remuneração. Então, acho que é importante você procurar um advogado trabalhista para verificar bem certinho o preenchimento de todos esses requisitos e, se for o caso, ajuizar uma ação trabalhista. Obrigado, doutor. A questão agora é dos servidores públicos, do Edson, doutor Marcelo. 57 de idade, sou funcionário público desde 1989, mas fiquei 3 anos fora. Agora que voltei, posso pedir minha aposentadoria? Quer saber o Edson? Edson, você vai ter que preencher requisitos
cumulativos de tempo de contribuição e idade, 35 anos de tempo de contribuição, lembrando que você tem 3 anos que você não contribuiu, estava afastado, e mais a idade de 60 anos. E você tem direito sim à regra da emenda 47, tá? Se não foi feita a reforma no seu município, mas lembrando, para cada ano trabalhado para além de 35, vai reduzir 1. Eu acredito que no momento você não tem direito à aposentadoria. Tá certo. Vamos rapidinho, para mais duas. Doutor Charles, o Mauro de Carazinho tem aposentadoria na Justiça desde 2015. Em 2021 sofreu acidente de trabalho. Posso receber o auxílio acidente sem acumular na aposentadoria? Não, porque o auxílio acidente e a aposentadoria, eles são benefícios inacumuláveis. Não é possível acumular os dois benefícios. Obrigado, doutor. E o Volmar, lá de São Léo, doutor Pedro. Fui demitido, trabalhei 2 anos, fui sacar meu FGTS, mas nunca foi depositado. O que fazer? Volmar, o FGTS é um dos direitos trabalhistas mais elementares. Pega uma cópia do teu extrato da tua conta vinculada, procura um advogado e busca a cobrança desses valores. Tá certo. Muito obrigado aos doutores. E a gente tem quadro especial chegando, sim. A hora da gente falar sobre direitos da saúde aqui no Boca. Bom dia, Solano. Hoje eu vim falar sobre um assunto que refere à pele e à atividade física, que é a corrida de rua. Afinal de contas, ela acelera o envelhecimento ou não? É um mito. A corrida de rua ela não acelera o envelhecimento normalmente. O que acontece? O corredor de rua ele tem um gasto energético exacerbado. Então, o consumo da gordura corporal acaba sendo mais elevado e a gente acaba perdendo, inclusive, gordura facial, os coxinhos de gordura na bochecha e a nossa pele acaba escorrendo pela face, dando aquele aspecto de flacidez. Além desse gasto energético aumentado, a corrida de rua tem uma outra característica, que é a exposição solar, por ser um esporte ao ar livre. E aí sim, o dano solar crônico ou em horários de pico, sem proteção, pode sim prejudicar nossa pele, levando a um envelhecimento, um fotodano, com perda do colágeno, a nossa pele acaba não conseguindo fazer esse processo de renovação e é um envelhecimento, um aspecto envelhecido. Então, podemos continuar correndo, porém com alguns cuidados em relação à pele. Equilíbrio energético, então aumentar a ingesta de proteínas, diminuição de ingesta de gordura. Às vezes precisamos repor inclusive os carboidratos, sim, de uma forma um pouquinho melhor. Ingesta hídrica, água e proteção solar adequada, evitando, se possível, os horários de pico entre 10 da manhã e 4 da tarde. Fora isso, vamos manter a atividade física em dia. Muito bom, vamos lá, vamos se exercitar, né, doutora Raquel? Obrigado pelo time aí do Direitos da Saúde, com médicos, advogados, que sempre nos informam bastante sobre várias temáticas. Quero agradecer aos meus convidados aqui, doutor Charles Pacheco, obrigado por hoje aqui pela consultoria, como sempre, de excelência. Doutor Solano, muito obrigado pelo convite, conta sempre comigo. Doutor Pedro, alegria tê-lo novamente na bancada aqui. Alegria é minha, um bom domingo a todos. Doutor Marcelo, os servidores o querem, volte sempre. Sempre que possível estaremos aqui, doutor Solano. Tá certo, obrigado. Obrigado aos doutores, o time que comigo fez o Boca de hoje, Charles, Pedro e Marcelo. Bom, semana que vem temos encontro marcado, 8h30, aqui na tela da Band TV, mais uma edição do Boca, com muita consultoria jurídica, tem o espaço de opinião, os quadros especiais e durante a semana a gente faz aquele bate-bola lá no @programa Boca no Trombone no nosso canal no YouTube. Tá certo? Enquanto tá marcado. Até lá!